também. E a gente já de volta aqui com o TV Mar News. Gente, olha, se antes da pandemia já estava ficando cada vez mais comum comprar produtos e serviços de forma digital, com a quarentena isso se intensificou e muito. Segundo dados da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, durante os primeiros meses da pandemia no Brasil, 107 mil novas lojas foram abertas no comércio eletrônico. Antes, esse número era de 10 mil. Logo fica claro, né, o quanto que esse aqui, de fato, é necessário adentrar o mundo digital. Isso, de fato, é fundamental. A gente conversa, então, a respeito disso com Caio Cunha, ele que é empreendedor da área digital e vai nos passando mais informações a respeito desses dados, né? Qual o papel, então, do marketing digital? Porque se muitas lojas vêm crescendo no mundo digital, não é só jogar o comércio lá e esperar de braços cruzados que chovam clientes, né, Caio? É necessário investir também no marketing digital, que é uma forma diferenciada do que a gente já está acostumado a ver, né? Bom dia para você. Bom dia a todos. Com certeza, o marketing digital ele é um caminho importante para poder ajudar em você usar a internet como um meio de geração de negócios ou até fortalecer sua marca. A gente gosta de falar que não existe almoço de graça também. Então, não adianta você desenvolver um site, se tornar conhecido no digital, mas não trabalhar uma estratégia digital que vai fazer essa comunicação transmitir para o público certo, para o público ideal com quem você tem que se comunicar. O grande valor do digital é que tudo é mensurável. Então, você pode ver se tua ação, tua decisão digital está levando você no caminho certo, falando com o público correto, no estágio certo do processo decisório dele. Muito bem, e como a AWS diferencia os procedimentos utilizados com cada cliente? Uma empresa de e-commerce, por exemplo, tem ações diferentes de uma empresa voltada para o ramo da saúde, né? E é necessário fazer essa diferenciação, o alcance que cada uma delas precisa ter. Como é que funciona, então, a personalização desse serviço? Não tem uma fórmula pronta, né? Não existe, por isso que não existe assim aquela solução perfeita que atende a todo mundo. Então, toda a estratégia digital ela tem que ser analisada levando em consideração vários fatores, do tipo qual é o público-alvo que você busca atingir, como é que teus concorrentes estão hoje navegando nesse mundo digital. Porque às vezes, se eles já estão muito na frente, você tem que alcançá-los, mas você também pode tirar vantagem olhando muitas coisas que eles já fazem e que têm bons resultados e replicar isso no teu sucesso. Mas eu falo, por exemplo, que o mundo digital é como se fosse o corpo humano, né? Então você tem o coração que tem que impulsionar para fazer circular sangue pelas veias do corpo para as partes do corpo funcionar, o cérebro raciocinar, você poder movimentar suas mãos e tudo. O digital é uma coisa muito similar. É como se você tem que ter um ponto de partida, que é o teu site da tua empresa, por exemplo, que faz o papel do coração humano, e esse site tem que impulsionar conteúdo para fazer circular pelas veias do mundo digital. O que são essas veias? São os caminhos, né, como por onde o público está navegando. Pode ser ferramentas, caminhos como LinkedIn, como Facebook, e dependendo, ou Instagram, dependendo do objetivo da empresa, você vai querer navegar num determinado lugar que é onde o teu público-alvo está. Exatamente. Você acredita que a forma convencional de comércio, o comércio presencial, está ameaçado nesse novo normal ou o comércio presencial vai se complementar, então, aí com o comércio digital? Eu acredito mais na tua segunda alternativa, ou seja, o comércio físico ele não vai eliminar completamente. É verdade que agora, por causa da pandemia, muitas empresas se voltaram para o digital, claro, como um meio de sobrevivência. Mas o contato humano, o contato físico ainda é muito valioso. Então, as empresas vão continuar tendo comércio físico e o digital está crescendo muito rápido, mas ele complementa ou interage com, por exemplo, no primeiro mundo, a previsão é que esse ano já vai dobrar o volume de negócios feitos pela internet
pelas empresas. Então, as empresas que investiam 100 em tudo físico, agora vai ser 80-20, 20 no digital. Então, esse caminho vai ajudar a fortalecer, porque lá que o público está navegando antes dele tomar uma decisão de ir até a loja. Me diz uma coisa, Caio, as empresas então que já se digitalizaram, elas precisam continuar investindo exatamente nesse processo de digitalização do seu marketing digital também? Como é que funciona? Precisam, porque é muito difícil a empresa saber o caminho e a solução ideal. A tecnologia está avançando muito, então o marketing hoje, sem uma tecnologia complementar que ajuda a desenvolver soluções e caminhos e comunicações mais ágeis, mais bem focadas no público certo, está crescendo muito. Então, tem pesquisas, por exemplo, que mostram que hoje já existem mais de 7.000 soluções digitais, que são tecnologias diferenciadas, para você usar no meio de comunicação digital. Então, as empresas, para elas saberem qual é o melhor caminho, qual que pode lhe atender, é muito difícil. Então, uma consultoria pode ajudá-la na melhor decisão, entendeu? Ô Caio, e como não deixar, né? Como não permitir que os valores e as políticas das empresas se percam exatamente com esse processo de transformação digital? Essa pergunta é excelente, porque as empresas hoje, elas se viram de repente, da noite para o dia, desamparadas naquela presença física. Então, por exemplo, os líderes das empresas, aqueles que comandam e levam a empresa para frente, para o sucesso, eles não estão mais de frente dos funcionários. Cada um está trabalhando de sua residência, eles estão trabalhando de outros caminhos, com horários mais flexíveis. Então, os líderes precisam começar a se comunicar pelo digital. Não só em reuniões, por exemplo, de trabalhos que podem ser mais eficientes por serem online, mas também para comunicação, onde ele vai poder transmitir as mensagens que ele fazia pessoalmente caminhando pela empresa, ele tem que fazer isso pelo digital, através de vídeos e outras formas, onde ele vai levar para o público dele a mensagem para fazer com que a empresa continue trabalhando e caminhando na direção correta, dando a mesma mensagem que a empresa quer oferecer. Caio, quando a gente fala nessa transformação digital, muita gente tem medo porque acaba acreditando na substituição de cargos, né, de empregos pela máquina, né? Como funciona? Como evitar que isso aconteça, capacitando então o seu vendedor que está dentro da sua loja? Tem como a gente fazer essa transformação sem tanto impacto nos empregos? Eu acho que tem sim, porque o digital ele complementa e ele alavanca o seu negócio, tá? Ele não substitui, ele não impede, ele não impede o teu negócio, o que você já tem hoje de caminhar. Ele é uma alternativa. Então, vou dar um exemplo. Você falou bem sobre vendedores. Eu vou dar um exemplo. Com o digital, com essa situação de você poder estar trabalhando, usando de ferramentas para interagir com seus clientes online, os vendedores, por exemplo, que antes tinham que fazer talvez visitas presenciais, então fazia talvez 1 ou 2 visitas presenciais por dia para conversar com oportunidades de trabalho, usando o digital, eles estão conseguindo fazer 3, 4 visitas. Eles conseguem ganhar eficiência. Então, eles têm que se adaptar, isso é uma verdade. Eles têm que se tornar também mais modernos, mais inovadores. Por isso que eu digo, hoje as empresas, e antes tinham departamentos segmentados de vendas, marketing e tecnologia, hoje essas 3 áreas trabalham em união, é uma coisa só. Uma não navega mais no digital sem a outra. Muito bem, Caio, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Caio, que está de São Paulo, conversando com a gente, né? Dentro do nosso estudo através da tecnologia, através do mundo digital, né, Caio? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço bastante. Tenha um ótimo dia. E a gente vai agora acompanhando como é que está o processo de matrícula para a rede municipal de ensino. O Iderlan Araújo traz mais informações para a gente confere agora. Da TV Mar Canal 525, nós estamos na Secretaria de Educação de Maceió, mais precisamente no gabinete do secretário
de Educação, Helder Maia, para poder explicar para o nosso telespectador, já que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, tem feito o chamamento pela imprensa para os alunos da Rede Municipal de Maceió, que devem fazer a pré-matrícula de forma online, já começando desde esta segunda-feira e vai até o próximo dia 5, ou seja, até a próxima sexta-feira. Secretário, muito obrigado por nos receber. Vamos falar um pouquinho de como vai funcionar esse mecanismo de matrícula ou de pré-matrícula online para os alunos da Rede Municipal. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a cooperação e a colaboração sempre muito valiosa do parte da imprensa. Bom, nós temos hoje o primeiro dia da matrícula online, ou que nós chamamos de pré-matrícula. Por que pré-matrícula? Porque lá no dia 22, 23 e 24, eles vão confirmar presencialmente os estudantes, seus familiares, os responsáveis, nas dependências da escola. As escolas já estão preparadas, todos podem ficar tranquilos, tem a distribuição dos kits de EPI, álcool em gel, todas as distâncias necessárias e todos os cuidados e os procedimentos sanitários. Então, começamos hoje e vamos até, como você bem mencionou, até sexta-feira, dia 5, para aqueles que vão ingressar pela primeira vez na nossa rede. Aqueles que já eram da nossa rede, já se matricularam, já renovaram a matrícula a semana passada. Para os que vão ingressar agora, que saíram da escola privada, ou que chegaram de outros municípios, ou de outras cidades, ou que pela primeira vez estão ingressando no sistema educacional, esta semana é dedicada e destinada para estes. Secretário, qual o maior desafio para tentar fazer com que os alunos voltem a ter as aulas presenciais? Esse daí acaba sendo também uma das principais metas desse seu início de gestão pela pasta? Sem dúvida. No nossos 100 primeiros dias, essa é a meta de maior e absoluta prioridade. Foi um chamamento, uma determinação, uma ordem do nosso prefeito, o prefeito JHC. Nós sabemos que temos que ter muita atenção para os dois lados da moeda. Primeiro, precisamos preservar a vida, estabelecer todos os protocolos de segurança, especialmente para os mais vulneráveis. Os nossos docentes, 10% deles têm mais de 60 anos. Esses teremos um máximo de cuidado e proteção, porque eles para nós são extremamente valiosos, mas, por outro lado, as crianças já têm 1 ano que estão em casa, especialmente da educação infantil. Esses em contextos de pobreza, de alta vulnerabilidade social, de insegurança alimentar, têm na escola sua principal rede de proteção, acolhimento, afeto e educação formal. Então, diante desse dilema, com muita cautela, com muito equilíbrio, dialogando com a sociedade civil, com o Ministério Público, que já esteve aqui conosco, com os conselheiros tutelares, com as entidades sindicais, estiveram conosco também semana passada, e os recebo frequentemente aqui no gabinete. Diante desse dilema, nós optamos, no primeiro momento, por fazer a matrícula, que é o primeiro ato, é o ato mais importante, e, num segundo momento, promover a retomada. Nós estipulamos para o início de março, mas isso depende sempre do contexto epidemiológico e das condições sanitárias que o município, o Estado e o país vivem atualmente. Então, sempre de acordo com essas variáveis, essas informações, é que aí decidiremos pelo retorno lá em março. Pode ser que ele seja prorrogado um pouquinho. Secretário, uma última colocação a respeito daquela velha mania de brasileiro de deixar tudo para a última hora. O prazo é até dia 5. Também é importante fazer esse reforço, que a sociedade ela precisa aproveitar esses dias que antecedem e não deixar para a última hora para tentar fazer essa matrícula, essa pré-matrícula. Perfeito, muito bem observado. Eu estimulo a todos, faço um pedido para os nossos pais, responsáveis, avós, para os adultos que ingressam no sistema, que façam a matrícula o quanto antes, que realizem a sua matrícula. O sistema está disponível, repito, se ocorrer alguma instabilidade ou alguma dificuldade, espera um pouco, e pode ser o excesso de solicitações e de demanda, mas não deixem para a última hora. De toda forma, nós temos um canal, nós temos um telefone aqui da CEMED, em que as técnicas estão de plantão para dirimir e solucionar todo tipo de dúvida que possa ocorrer até sexta-feira, dia 5. Estimativa de matrículas? Nós pretendemos, no mínimo, recuperar o contingente de março do ano passado, que foram 49.912 estudantes, cerca de 50 mil estudantes. Um número expressivo para a importância também da educação. Quero agradecer ao secretário Helder Maia, ele que é responsável aqui pela Secretaria de Educação de Maceió. Desafio, né, nesses próximos 100 dias, fazer com que os alunos da rede municipal voltem a ter aulas presenciais, é uma recomendação do prefeito JHC, e todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui também pela Secretaria de Educação para fazer com que os alunos passem a ter também uma educação adequada, para que os números continuem crescendo diante de um quadro que ainda é um quadro que deixa algumas incertezas a respeito desse retorno das aulas nesse período de pandemia, e que nós vamos torcer, temos que torcer para que tudo volte à normalidade com o trabalho do novo gestor pela parte da educação
aqui no município. Com imagens de Márcio André, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Não perde o prazo, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, não sai daí.